Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Quero cumprimentar vários amigos, amigas, os colegas da imprensa, companheiros, parceiros, meu companheiro de jornada, do esforço que fizemos em 2010, Guilherme Leal, Sérgio Xavier, Odede, que fiquei super feliz de te encontrar aqui, Padre Afonso, Ricardo Yang, Sérgio Xavier, meu companheiro Zica, Maurício Brusadin, Jorge Weca de Itali, companheiro gaúcho, Zé Fernando, Montserrat, Eduardo Rambauer, pastora Valnice, querida amiga. É tanta gente para falar que eu vou dizer que sintam-se todos nominados. Isso é velho também, mas não encontrei ainda outra palavra. E uma terceira coisa que eu queria fazer era pedir aos nossos colegas, eu sei que eles estão trabalhando, os colegas da imprensa, mais particularmente aos jornalistas, aos fotógrafos, peguem o meu melhor ângulo. Esse lado aqui. Porque esse olho aqui está muito vermelho. Foi um pico de pressão. Teve um vazamento, enfim, um sangramento no olho, no vaso. E o olho está vermelho já faz uma semana. O oftalmologista disse que não é nada grave, mas que vai demorar pelo menos uns 10 dias. Então, pelo menos nesses 10 dias, vou ter a chance de vocês pegarem o meu melhor ângulo. E eu concordo com todos que falaram aqui. Não é um fim, é um início. Não é um momento para ficarmos tristes. É um momento para ficarmos tristes e alegres ao mesmo tempo. Não podemos negar a tristeza do que está acontecendo com a política, o sistema político e as instituições brasileiras. É só vermos o que está acontecendo no Brasil, sem precisar citar os casos que estão aí falando por si mesmo. E é um momento para ficarmos alegres, porque ao lado desse Brasil de dentro, que já não se suporta mais e nem se comporta, de tanto que se enrijeceu para o novo, para a transformação, para a oxigenação, há um Brasil de fora. Um Brasil de fora que aos poucos vai mudando, transformando e vai se aliançando, criando uma nova argamassa que, como no mundo inteiro, não sabemos o que será. Mas está em processo. Então é momento para ficarmos tristes e alegres. O mundo é um mundo paradoxal. Não vamos querer enquadrá-lo em uma coisa ou em outra. Eu tentei dar um nome para esse discurso e eu vou ler. E eu peguei a síntese do que nós estamos discutindo, do que discutimos na campanha, do que o movimento Marina Silva tem insistido, do que as pessoas estão mostrando no mundo inteiro, que é o título Discurso por uma Nova Política. Chegou a hora de acreditar que vale a pena juntos criarmos um grande movimento para que o Brasil vá além e coloque em prática tudo aquilo que a sociedade aprendeu nas últimas décadas. Assim começava o convite para a grande aliança que, em 2010, propusemos à sociedade brasileira. E continuava dizendo que chegou a hora dos que querem viver num país melhor, reinventar o seu futuro no século XXI. Que podemos alcançar a democracia que queremos. Que a distância entre o que somos e o que podemos ser não é tão longa, se nos dispusermos a começar a caminhada. Estamos aqui hoje para reafirmar que esta continua sendo a nossa palavra, que vale o que está escrito. Está nesta palavra dada a principal razão pela qual eu mesma
e tantos companheiros estamos nos afastando do Partido Verde. E eu quero aqui dizer uma coisa que para mim, não é simbólico e ao mesmo tempo tem uma força de fato, de gesto. Meu coordenador de pré-campanha, Alfredo, está fazendo um gesto aqui muito forte, solidário e à altura do momento que o Brasil está vivendo. Como fundador do PV, eu sei que ele deve estar movendo e remoendo suas entranhas. Obrigada. Ele diz, nem tanto, mas eu sei. Está se licenciando o meu coordenador de pré-campanha. Está se desfiliando junto comigo e meu companheiro Guilherme, que foi meu vice, o coordenador da campanha, João Paulo Capobianco, que se colocou ainda há pouco. E Ricardo Yang, Sérgio Xavier, Maurício Brusadin, para simbolizar os que estão se desfiliando. Alguns estão se desfiliando, outros estão se licenciando, outros estão ficando criticamente. E posso dizer que estaremos todos juntos nesse mesmo movimento, inclusive com pessoas que são de outros partidos, com pessoas que não são de nenhum partido. Mas talvez não seja possível, e eu não quero que seja, ficar com aqueles que não têm crítica ao atual sistema político e ao que está acontecendo com a política no Brasil e no PV. Para manter nossa coerência e seguir em frente, em uma união com aqueles que, embora não se desligando do partido, por diversas razões, permanecem críticos, em consonância com o mesmo pensamento. Vocês ouviram o Gabeira. O Rogério Menezes, meu querido Rogério, não está aqui hoje com seu sorriso. Pelo menos eu não o vi. Meus companheiros do Acre me mandaram uma carta carinhosa que permanecem no PV. Dr. Julinho, Shirley, Henrique Afonso e tantos outros. A experiência no PV serviu para sentir até que ponto o sistema político brasileiro está empedernido e sem capacidade de abrir-se para a sua própria renovação. Se antes dissemos, chegou a hora de acreditar, afirmo hoje, chegou a hora de ser e fazer, de nos movimentarmos em conexão com as redes e pessoas que expressam a chegada do futuro e constroem na prática, no dia a dia. A proposta de desenvolvimento sustentável é inseparável de uma política sustentável. Não podemos falar das conquistas do nosso país separando-as da baixa qualidade do sistema político, dos desvios éticos tornados corriqueiros, da perplexidade da população diante da transformação dos partidos em máquinas obcecadas pelo poder em si, e cada vez mais distantes do mandato de serviço que estão obrigados a prestar à população. A ideia de desenvolvimento, repito, não pode estar desvinculada da existência de um sistema político democrático consolidado, tanto na sua fase representativa, quanto na sua face de democracia direta, com a participação da sociedade. O resultado mais grave da perversão do sistema político é o afastamento das pessoas da política, com P maiúsculo, pela qual cada um pode ser parte das decisões públicas por meio de suas opiniões, sua palavra, suas propostas, seu voto bem informado e consciente. O voto bem informado e consciente é o maior capital que se tem na democracia, respeitando as instituições, a política institucional, para fazer transformação. E é por isso que eu dizia que o voto não era meu, não era da Dilma, não era do Serra, não era do Guilherme, não era de ninguém. O voto era do eleitor. E foi por isso que no segundo turno, nesse mesmo espaço, nós dissemos: não vamos apoiar nem Dilma nem Serra. Vamos apresentar uma plataforma
para que eles se comprometam com essa plataforma e conquistem os nossos eleitores, dando ao eleitor, ao cidadão, o papel de sujeito e não de massa disforme, que não é capaz de discernir aquilo que é melhor para si e o melhor para os seus irmãos de país. A ideia da política colocando as pessoas como sujeito é o desafio desse início de século. E é por isso que eu acredito no voto consciente, no voto informado, que não se deixa aprisionar pelo discurso que é feito a partir do que as pesquisas indicam que o candidato deve dizer, mas por aquilo que numa relação viva com a sociedade você é capaz de dizer porque precisa ser dito, mesmo quando às vezes não rende votos, não rende simpatia. Isso para mim é a política viva, é a nova forma de fazer política. Quando a representação gerada por esse voto não expressa integralmente o compromisso de dedicar-se ao bem comum, a democracia sai trincada. E essa ameaça afeta todos nós e o nosso direito de viver melhor, com mais justiça, mais qualidade de vida, com horizontes mais prazerosos. Então é preciso reagir e chamar mais e mais pessoas para um grande debate nacional sobre o nosso futuro. É essa a causa que nos move e nos faz reconhecer, em primeiro lugar, que o propósito de levar adiante por meio do PV, na forma em que ele se encontra estruturado, não foi possível. E em segundo lugar, que não podemos relativizá-la para compor uma cultura política que combatemos e que se mostre impermeável ao novo e ao sentido profundo da democracia. Foi isso que Guilherme disse aqui, foi isso que o Fred disse, que todos que me antecederam, é isso que o gesto do Cirqui está dizendo, do Sérgio, da Aspásia, e de todos vocês que estão aqui, que estão nos acompanhando, e alguns que nem estão aqui, que estão em outros partidos, em outros lugares. Manter a coerência e seguir em frente, esse é o sentido do nosso gesto. Não se trata de uma saída pragmática, com olhos postos em calendários eleitorais. Ainda que eleições sejam importantes, que o calendário eleitoral seja importante, ele é parte de uma trajetória, é um ponto em uma reta. Não pode aprisionar o caminho e o curso das coisas e orientarmos a nossa ação de eleição em eleição. É parte, não é o fim, não é o todo. Ao contrário, é a negação do pragmatismo a qualquer preço. É uma reafirmação de compromisso e princípios. É uma caminhada verdadeira e esperançosa em direção ao nosso foco principal. E qual é o nosso foco principal? É uma pergunta para todos nós, mas eu vou dizer como eu sinto agora. Sensibilizar as brasileiras e brasileiros que se dispõem a sair do papel de meros espectadores a que vêm sendo condenados pelo atual sistema político para serem uma força transformadora. Os partidos, como estão organizados, estão transformando os seus militantes e simpatizantes em meros espectadores. Mas o sistema político está transformando também a sociedade em mera espectadora da política. Mas esse Brasil de fora reage. Reage aqui no Brasil, mas reage também lá na Espanha. Reage no Egito, reage em todo o canto. O Brasil de fora um dia será o Brasil de dentro, com os mesmos vícios, os mesmos problemas a que o Oded se referiu, porque não existe o lugar perfeito. O lugar onde habitam os homens é o lugar da transformação do mundo e da transformação de si mesmo. Das nossas imperfeições, que são aprimoradas na relação com o outro, na relação com a diversidade. Sem diversidade não há política, não há democracia, não há criatividade.